galera ligada aqui no canal Expresso 1898, o Vasco vence o Operário 3-0, uma partida que o Vasco jogou muito mal, mas conseguiu fazer 3-0, o placar é até um pouco aí surpreendente pela atuação do Vasco. Eu vou falar aí sobre essa partida, sobre o movimento que o Vasco fez, sempre apoiando causas sociais, causas de inclusão, causas de apoio à diversidade. Vou falar sobre esse movimento que o Vasco faz, sobre a grande vitória de hoje e a colocação do Vasco no campeonato com uma folguinha aí pro quinto colocado. Volto depois da vinheta, galera! Então, galera, o Vasco fez 3-0 no Operário hoje, um jogo muito complicado. O Vasco não jogou bem de novo. São Januário com 22 mil pessoas, o Vasco consegue ainda assim se manter ali firme e forte na briga para subir para a primeira divisão. Um jogo que provavelmente, se você chegasse ali e assistisse a partir dos 35 do segundo tempo, tu poderia achar que o Vasco, sobrou no jogo. Mas 80% da partida foi de domínio completo do Operário. O Vasco não se achava em campo. Uma escalação que o Maurício Souza fez, muito contestada pela torcida, porque o Gabriel Dias ele não consegue, o Everton não consegue manter o nível ali de atuação do sistema defensivo do Vasco. Muitos pediram a volta do Léo Matos. Eu particularmente fico aí numa indecisão absurda. Eu acho que o Léo Matos também não pode mais vestir a camisa do Vasco, mas o Vasco não tem jogadores para posição e só sobrou o Everton. O que eu tenho a dizer é que o santo do Everton é muito forte, porque ele está sempre jogando, um jogador contestadíssimo, um jogador nervoso, não mostra futebol, mas está sempre jogando. Então, o Vasco, que foi escalado pelo Maurício Souza com o nosso Batman no gol, Thiago Rodrigues, o Everton na lateral direita, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar ali na lateral esquerda, Yuri e Andrei Santos, Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio fazendo o pivô ali mais centralizado no ataque. Não é a função que o Getúlio faz, na verdade é a função que o Getúlio faz de melhor, porém hoje ele não fez uma boa partida. O Vasco começou o jogo muito disperso, como foi a maior parte do jogo. O Operário parecia que era o clube que estava jogando em casa, dominou as ações, teve as melhores chances, dominava o meio-campo, todas as segundas bolas eram do Operário. Então o Vasco eu não via alternativas para o Vasco ali, a não ser mexer, dar uma injeção de ânimo, de repente botar mais um zagueiro, tirar o Everton, empurrar o time mais para frente, botar o Edmar como ponta esquerda, botar mais um jogador ali para ponta direita, talvez um Juninho fazendo ali mais pelo lado, porque o Everton realmente não tem condições de jogar no Vasco. O Vasco ficou sem opções ali na lateral direita, mas o que sobrou foi ele, então ele foi escalado. O Everton, hoje, uma atuação muito ruim, ele só conseguiu fazer um cruzamento bom já aos 20 e tantos minutos do segundo tempo, que o Palácio conseguiu completar para fora de primeira. Então o Vasco fez uma partida, como eu falei, 80% dela muito ruim. No segundo tempo, o Operário chegou a botar uma bola na trave, no travessão. Paulo Sérgio jogando bastante, jogando bem. Aquele meio campo ali do Operário, com Tomás Bastos, Ricardinho, o lateral Arnaldo, Renier chegando bastante. Então o Vasco se viu muito pressionado pela equipe do Operário e um time sem saída. Eu não vi opções para o Vasco conseguir encaixar um contra-ataque. O Vasco jogando em casa, tendo que encaixar um contra-ataque contra o Operário, é duro de dizer, mas foi o que a gente estava vendo hoje. O Vasco nem conseguir encaixar contra-ataque conseguia. Então no Operário, se a gente fosse falar aí até os 30 minutos do segundo tempo, em média aí, o Operário já era para ter aberto o placar. Outro lance também crucial, que a arbitragem favoreceu o Vasco, dessa vez eu tenho que falar, favoreceu, porque o Yuri era para ter sido expulso aos 26 do segundo tempo e não foi. Então, quer dizer, o resultado pode mascarar muitas coisas, mas eu não estou aqui para fazer média com a torcida, eu estou aqui para falar a verdade. O Vasco não fez uma grande partida, longe disso. O Vasco fez uma partida até abaixo do que vinha jogando. O resultado é mentiroso, mas é um resultado ótimo para o Vasco. Eu estou sendo resultadista, assumo. O resultado é o mais importante de tudo, de qualquer atuação. Então, se o Vasco perde o Yuri aos 26 do segundo tempo, provavelmente o jogo seria outro. Provavelmente aí o Vasco não conseguiria fazer os 3-0. Poderia até ganhar de 1-0 numa cobrança de falta, mas 3-0 eu acho que não ia. Então o Vasco volta a vencer,
depois de 3 vitórias, emenda a quarta. O Vasco agora com 30 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro, claro, com um jogo a mais. Já abriu 10 para o quinto colocado, que é o Sport, também com um jogo a menos. Então essa gordurinha que o Vasco está acumulando, mesmo jogando mal, jogando meia boca, é muito importante para o Vasco conseguir, na reta final do campeonato, garantir a classificação para a Série A, dependendo da situação, até de forma antecipada. Então eu estou aqui para falar a respeito do jogo. O Vasco não jogou nada, estou falando a verdade. O Vasco era para ter feito muito mais do que fez no decorrer de 80% do jogo. Então o Quinteiro fazendo 1-0 aos 33 do segundo tempo, o Nenê ampliando aos 40 do segundo e o Palácio aos 48, 49 do segundo tempo fazendo 3-0. O Vasco em 15 minutos ali resolveu o jogo. O que eu tenho para falar aqui, o Maurício Souza, ele manteve aí mais ou menos o que o Vasco vinha apresentando, já ainda com o Zé Ricardo, ainda com o interino o Faro, ele vem mantendo isso. Ele fez a escolha pelo Everton, talvez porque pelo ritmo de jogo que o Everton vem tendo, mesmo jogando mal. O Léo Matos tem muito tempo que não joga. A última partida do Léo Matos foi em março, então ele preferiu manter o Everton. Eu acho que o Vasco está numa encruzilhada aí danada, tem que correr atrás de um lateral direito. Não dá para contar com o Everton como suplente imediato. A gente vai passar muito perrengue ainda contando com o Everton de imediato. Gabriel Dias não tem previsão de volta, parece que a contusão não foi tão leve, mas vamos torcer para que ele volte o quanto antes. Então o Vasco volta a vencer, 4 vitórias seguidas, 30 pontos, a 1 ponto do líder Cruzeiro. Muito importante a vitória. E eu quero falar aqui a respeito da torcida do Vasco, maravilhosa, mais uma vez apoiando o time o tempo inteiro. Vasco jogando mal, sendo pressionado, Operário dominando o jogo, a torcida do Vasco continuou apoiando, continuou gritando, e é isso que se espera dessa torcida. Outra coisa que eu tenho para falar a respeito da nova campanha do Vasco aí em apoio à causa LGBTQIA+. Eu acho que o Vasco, como um clube de inclusão e de diversidade, o Vasco apoiar essas causas reafirmar o que o Vasco sempre fez em sua história. Então o Vasco faz essa campanha aí de inclusão. Vasco, que é um clube inclusivo de sua forma geral de se portar, de se estabelecer socialmente. Então o torcedor do Vasco que é racista, o torcedor do Vasco que é homofóbico, o torcedor do Vasco que é misógino, não é torcedor do Vasco. Ele é torcedor de qualquer outro time, mas não do Vasco. O torcedor do Vasco respeita a diversidade e apoia qualquer tipo de inclusão, principalmente a inclusão de pessoas oprimidas, sempre oprimidas pela nossa sociedade. Então, eu não vou fazer nenhum discurso político aqui, eu estou fazendo um discurso de humanidade. O Vasco sempre foi um clube de inclusão, e isso orgulha muito a sua torcida. Vou falar aqui agora das notas individuais da partida, dos 3-0. Thiago Rodrigues, firme mais uma vez, como sempre mantendo a média. Para mim, nota 8 para o Thiago Rodrigues. O Everton, não tem condições, gente. O Everton, ele realmente, eu não sei, ele se assusta, ele não se posiciona bem, ele se apavora, ele cruza antecipado, ele cruza da intermediária, ele se livra da bola. Então o Everton, nota 3. Quinteiro fez o gol, mostrou segurança na defesa, nota 8. O Anderson Conceição hoje, bom também, teve uma contusão ali, um choque de cabeça com o jogador do Operário, nota 7, também foi bem firme. O Edmar hoje um pouco abaixo das últimas partidas, que o Edmar vinha jogando bem, Edmar nota 6. O Andrei Santos hoje distribuindo muito bem, voltou ao ritmo que vinha jogando no Vasco, nota 9. Gostei bastante do Andrei Santos, esse moleque aí, ele vai dar caldo bonito pro Vasco. O Yuri hoje, um pouco afobado, mas ainda assim muito aguerrido, gosto de jogador, sempre falo, gosto de jogador assim como o Yuri, nota 8 pro Yuri. O Nenê fez um gol de pênalti na reta final do jogo. Hoje ele se posicionou um pouco ali equivocadamente, ele ficou muito preso ali entre os volantes, ele não estava ajudando muito o Vasco lá na frente no último passe, aonde o Vasco precisava. Então criava-se um buraco ali entre o meio-campo e o ataque do Vasco. Mas o Nenê conseguiu ainda assim fazer um gol. Pelo gol, nota 7 para o Nenê. Gabriel Peck, mais uma vez, a mesma situação, afobado, perde jogadas fáceis, põe a carroça na frente dos bois, corre mais do que a bola, se atropela, mas é um jogador que briga muito, jogador que marca bastante, que ajuda bastante o Vasco a recompor. Então nota 7 para o Gabriel Peck, mas não pela qualidade técnica, mas pela vontade. O Figueiredo hoje também
No segundo tempo, principalmente, evoluiu bastante. Primeiro tempo errou tudo. Primeiro tempo foi muito ruim do time como um todo. O Figueiredo, assim como o Vasco, evoluiu um pouco, melhorou um pouco no segundo tempo. Depois dos 30, depois ali com as substituições, ele realmente pegou um gás ali e conseguiu mostrar um pouco mais de futebol. Então, Figueiredo, nota 7 também. O Getúlio hoje não conseguiu mostrar muito futebol, não conseguiu finalizar muito porque a bola não estava chegando, o Operário dominou o jogo a maior parte do tempo. Então o Getúlio hoje uma partida abaixo do que vinha jogando, nota 5. Os que entraram, o Juninho entrou no lugar do Yuri, ajudou muito ali na marcação, vou dar uma nota 6, também não mostrou muita qualidade ali, porque não teve muito tempo em campo, mas conseguiu ajudar o sistema de meio campo do Vasco. O Matheus Barbosa entrou no lugar do Denê, já na reta final vai ficar sem nota. O Palácios, que entrou no lugar do Getúlio, um gol de falta maravilhoso. Sempre quando ele entra, ele muda a cara do Vasco. Por mais que ele não tenha feito uma partida brilhante, jogou bem e ajudou o Vasco a se impulsionar para o ataque, a se lançar para o ataque. Então, por esse motivo e pelo gol, nota 9 para o Palácio, gostei bastante. O Raniel, que entrou no lugar do Gabriel Peck ali para fazer o pivô, brigou, mas também não participou muito do jogo, vai ficar sem nota. E é isso, gente. O Vasco volta a campo agora, quarta-feira, contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, em São Paulo. Jogo provavelmente da Globo, 9h30 da noite. O Vasco com 30 pontos. Não vou dizer que o Vasco pode se dar o luxo de tentar um empate ali. O Vasco tem que vencer. Novo Horizontino, o Vasco tem que vencer. Então o Vasco vai a Novo Horizontino enfrentar o Novo Horizontino, fora de casa. Uma partida importante, mais uma para essa caminhada do Vasco rumo à Série A. Então é isso, galera. Falta a nota do Maurício Souza. O Maurício Souza hoje seguiu ali o script, mais ou menos, do que vinha sendo as escalações do Vasco no último jogo, com a alteração ali do Everton no lugar do Gabriel Dias, mas também não dá nem para condenar muito a escalação do Everton, porque vai botar aquele Léo Matos, fora de ritmo, um jogador que não tem mais condições de jogar pelo Vasco. Vai se fazer o quê? A não ser que mude o esquema, acho que ele não vai querer fazer isso agora. Então, mesmo escalando o Everton, mesmo o Vasco sofrendo 80% do jogo, o Maurício Souza mostrou que tem estrela, é importante para o técnico ter estrela também. As substituições que ele fez deu certo, o Palácios fez o gol, o terceiro do Vasco, mostrou um bom futebol. Então, Maurício Souza hoje vai ganhar uma nota 8. Poderia ser melhor se o Vasco tivesse dominado o jogo de uma forma mais contundente. Não aconteceu isso, mesmo assim ele vai ganhar uma nota 8 pelo placar que foi aí dilatado para o Vasco. Então é isso, galera. O Vasco voltou na campo na quarta-feira para enfrentar o Novo Horizontino. É isso. Saudações vascaínas sempre, ó. Não deixa de se inscrever, dá aquela moral. Se gostou, compartilha, curte aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, tá? Dá aquela moral, valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas sempre. Fui.